Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz a palavra de Deus: Moisés convocou os israelitas e lhes disse: Escuta, Israel, os mandatos e decretos que hoje vos proclamo, para que os aprendais, os guardeis e os ponhais em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horebe. Não fez essa aliança com nossos pais, mas conosco, com os que estamos vivos hoje aqui. Cara a cara, o Senhor falou conosco na montanha desde o fogo. Eu era mediador entre o Senhor e vós, anunciando-vos a palavra do Senhor, porque aquele fogo vos dava medo, e não subistes a montanha. O Senhor disse: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei do Egito, da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti ídolos, nenhuma figura do que há no alto do céu, embaixo da terra ou na água sob a terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Castigo o pecado dos pais nos filhos, netos e bisnetos, quando me aborrecem. Mas sou leal, sou fiel por... Te buscamos, Senhor, nessa hora, porque almejamos muito ouvir a tua voz. Temos te apresentado a nossa adoração, temos te apresentado o nosso louvor a ti. Mas tudo isso seria vazio se saíssemos daqui nessa noite sem te ouvir, sem ouvir a tua palavra de uma forma desafiadora, sem ouvirmos a tua palavra de uma forma curadora em nós. Então suplicamos tua misericórdia nesta hora, que venhas ao nosso encontro e fale conosco, que o Senhor nos desafie a um viver piedoso, agradável aos teus olhos, que o Senhor nos perdoe naquilo que identificarmos como pecado em nossas vidas, e que o Senhor nos cure do pecado que luta dentro de nós, na glória de Jesus, o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podemos sentar. Como diria um dito popular, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta para refletir sobre aquilo que foi a nossa proposta dia 31 de dezembro. Nós não terminamos aquela série de sermões. Na verdade, está só começando. Hoje nós chegamos no 2º mandamento, só faltam 8. Começamos dia 31 com o nosso desafio desse ano. Temos todo o dia 31 de dezembro lançado o nosso desafio espiritual: aprender a amar a Deus. Por uma questão muito simples que temos batido, temos dito isso. E é engraçado que é uma coisa tão simples, básica, tão bíblica, e as pessoas esqueceram. Nas 3 igrejas nos Estados Unidos onde eu estive pregando, à medida que eu falava disso, os irmãos reagiam com impacto e surpresa. Nós não amamos a Deus. Não é da nossa natureza pecaminosa, a natureza que habita em nós, amar a Deus.
nossa natureza amarmos a nós mesmos, os nossos egoísmos. Nós somos extremamente egoístas, nós somos extremamente mesquinhos, nós somos pessoas interesseiras. Você sabe que eu estou lhe dizendo a verdade. É só você fazer um exame muito honesto com o seu coração. E não precisa fazer força, não. Você sabe que eu estou lhe dizendo a verdade. Não é da nossa natureza o desejo de amar a Deus. Por outro lado, nós temos visto que nós somos criados para amar a Deus. E é por isso que nós vivemos em profundas crises na nossa vida. Porque Deus nos criou para Ele, para a glória dEle, para amarmos a Ele, e nós fugimos disso por causa do nosso pecado. Então nós vivemos em constantes conflitos dentro de nós. Nós queremos nos satisfazer, mas usurpando a quem de direito aquele ato, a quem de direito aquele sentimento, a quem de direito aquilo que conquistamos, é porque não é para nós, é para o Senhor. Então nós dissemos aos irmãos e temos dito que há um lugar especificamente onde nós aprendemos a amar a Deus. Quando perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento, Jesus disse: o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E de onde foi tirado isso? Nós temos dito que isso foi tirado dos 10 mandamentos. Porque os 4 primeiros mandamentos nos ensinam um amor direto a Deus. Como Deus se sente amado por nós. Como Deus é de fato amado por nós. E os 6 últimos mandamentos mostram como nós amamos a Deus no nosso relacionamento com o nosso próximo. Então nós começamos a observar o primeiro mandamento. Levamos alguns domingos examinando esse primeiro mandamento. Eu nunca sei quantos domingos vão levar a cada exposição. Eu venho sempre para falar um único domingo e a coisa vai aparecendo e Deus vai falando e a gente vai comunicando. Eu acho que foram umas 5 ou 6 exposições sobre o primeiro mandamento. Como é que Deus se sente amado por nós? É quando não temos outros deuses diante dele. Então nós examinamos o problema dos ídolos do nosso coração. Como nós criamos deuses falsos para nos satisfazer, a fim de não nos reportarmos, não encararmos, não nos relacionarmos diretamente com o nosso Criador. Criamos inúmeros falsos deuses. E o que é característica de todos esses falsos deuses? Todos eles estão a serviço da nossa satisfação. Eu tenho que me sentir bem. Você tem que me amar. Você não pode me rejeitar. Você tem que me fazer feliz. Você tem que dar o que eu quero. E nós vamos criando deuses que legitimam de forma irresponsável e de forma ilegítima esse tipo de comportamento na nossa vida. Examinamos essa questão. Precisamos quebrar os altares idólatras que carregamos no nosso coração, se de fato quisermos experimentar amor genuíno com Deus. Nós chegamos no segundo mandamento. Observe que o primeiro mandamento tem por foco o objeto da nossa adoração. Quem é o nosso Deus? O segundo mandamento tem uma outra questão em jogo. Quando esse mandamento diz: não farás para ti imagens ou ídolos, a tônica está no versículo 9, quando ele diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás
culto. Como é que Deus se sente amado por nós? Quando nós prestamos a Ele um culto que seja agradável aos seus olhos. Você já entendeu que esse negócio não vai ser fácil? Como eu amo a Deus? Quando eu expresso esse amor através do culto que agrada ao Senhor. Você está entendendo bem essa frase? Não é quando você vem à igreja e presta o culto. Deus não se agrada de qualquer culto. Deus não se agrada de certas coisas que nós colocamos, introduzimos no culto, como se fosse para Ele. Não tem nada a ver com Ele, tem a ver conosco. A gente gosta de dançar, então põe dança no culto. A gente gosta de rock, põe uns louvores aí com rock. Ah não, a gente gosta de axé, põe um louvorzinho aí com axé. E a pessoa entra na igreja achando que vai cultuar a Deus, e ela não percebe que Deus não está sendo cultuado. Ele levantou uma imagem idólatra de Deus para adorar. Eis o problema sério dos nossos dias. Nós não estamos preocupados em perguntar como Deus se sente servido no culto que prestamos. Como é que as igrejas têm organizado as suas liturgias? É para atrair o visitante. O visitante tem que entrar na igreja e se sentir bem. Ele tem que sentir aquela esfera de alegria, de não sei o quê, para se sentir bem. Não. Ninguém que entre na presença de um Deus santo, 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 pode se sentir bem. Eu não posso me sentir bem quando eu estou diante do Deus vivo. Porque eu não sou digno de estar na presença dele. Porque eu não sou digno sequer de olhar para Ele. Eu lembro quando eu era garoto, meu pai me ensinando a orar. Meu pai dizia: quando você for orar, curve a sua cabeça. Quando nós chegávamos na igreja e o pastor nos convidava a orar, ele dizia: oremos ao Senhor, curve a sua cabeça. E dependendo das reuniões de oração, ele não dizia: curve a sua cabeça. Ele dizia: dobre o seu joelho. E dependendo ainda da reunião de oração, se fosse do fogo, se do poder, mas eu estou falando de poder bíblico, dessa palhaçada que está aí. Ele dizia: põe a boca no pó. São essas manifestações que nós encontramos na Bíblia de homens e mulheres que se encontram com Deus. Não são de pessoas que chegam diante de Deus com altivez, olhando para Ele cara a cara, como se nós tivéssemos condições de olhar Deus face a face. Eu não posso olhar Deus face a face. E nesses gestos pequenos, nesses símbolos pequenos, eu reconheço a Deus como eu sou indigno de estar na presença dEle. O que nós temos encontrado hoje? Gente soberba,
que não somente não se curva diante do Senhor, mas olha para Ele cara a cara, ponta o dedão e exige e determina, é como se fosse alguma coisa. Nós estamos vendo, lamentavelmente, essa novela do inferno entre ativistas gays e Marco Feliciano. Eu já disse aos irmãos que, lamentavelmente, nós temos que nos arrepender e nos humilhar, porque nós deixamos lacunas na nossa luta pelo Evangelho na sociedade, e Deus teve que levantar uma mula para nos representar. E Deus está fazendo o que Ele fez lá com Balaão. Ele coloca uma mula para falar. Eu estou dizendo isso mesmo, Marco Feliciano é a mula que Deus está usando agora para nos representar nessa desgraça. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você não diz que aquela mula de Balaão é tua irmã na fé. Aqui é minha irmã. É uma mula espiritual, uma mula de oração, uma vida com Deus. Você não diz isso. Eu estou dizendo exatamente isso. Eu não reconheço o Marco Feliciano como meu irmão em Cristo. Não reconheço a fé dele como sendo fé evangélica. Mas reconheço que Deus levantou a mula para falar no nosso lugar, porque nós nos silenciamos. E por que eu não reconheço esse homem como um homem de Deus? Exatamente pela postura que ele tem diante do Senhor. Veja no YouTube algumas orações desse infeliz. Uma das orações que me deu certeza de que ele não era meu irmão foi um dia que ele foi orar por uma mulher. Está lá no YouTube esse vídeo, em que ele se aproxima de Deus e diz para Deus: olha Deus, eu estou aqui determinando a cura da vida dessa mulher, e quem está mandando essa cura sou eu, Marco Feliciano, que tenho crédito contigo. Esse cara não sabe quem é Deus. Deus que nos chama a adorá-lo é o Deus que nos prostra diante dele. Por isso não existe culto para que eu saia satisfeito. Se você realmente encontra Deus na adoração, no culto que você presta, você vai sair incomodado. Porque é a glória dele, de santidade, que nos afeta, que nos impacta, que nos incomoda. Você sabe o que é mais doido? Eu não sei quantos aqui casaram desse jeito. Não foi meu caso, mas eu conheço algumas pessoas que casaram assim. Ainda hoje eu vi o testemunho do Dr. Gilton Moraes, reverendo Gilton da Igreja Batista, ele falando para um grupo de pastores no encontro que a CBI realiza mensalmente. E ele dizia como ele conheceu a doutora Esther, a esposa dele. Os dois se conheceram no seminário. E a professora Esther, quando o conheceu, disse assim: e eu olhei para esse homem e não gostei, não fui com a cara dele. Mas aquilo ficou perturbando ela e fez ela olhar para ele. Eles estão casados há mais de 40 anos. É isso que é louco quando nós conhecemos Deus. Nós somos profundamente impactados e incomodados por estarmos na presença dele. Mas se nós o amamos, o incômodo nos faz querer estar cada vez mais perto dele. O incômodo nos faz querer abrir um relacionamento honesto com Deus. Por isso que a adoração é para nos perturbar mesmo.
Eu não lembro direito uma frase que Gilton gosta de usar nos livros dele, mas é algo parecido com a ideia de que a pregação ela existe para incomodar os acomodados e acomodar os incomodados. É para mexer com a gente. Por quê? Porque estamos diante de Deus. E o que nos impede exatamente de cultuarmos a Deus como Ele quer ser cultuado? O mandamento diz: não farás para ti imagens, não farás para ti ídolos. Qual é o primeiro problema pelo qual nós não conseguimos apresentar um culto agradável a Deus? Nós temos a necessidade de colocar mediadores visíveis diante de um Deus invisível e espiritual. Nós não temos reconhecido que Deus é Espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, como eu tenho dificuldade de contemplar Deus pela fé, me relacionar com Deus pela fé, adorá-lo pela fé, então eu preciso construir imagens para mediarem aquilo que eu chamo de adoração. Esse é o primeiro problema. Nós conhecemos bem isso na prática da Igreja Católica Romana. É difícil para um católico romano entender que ele pode se aproximar diretamente de Deus por causa de Jesus Cristo. O que é mais triste, quando eu morava em Tietê, eu era professor de uma escola, eu dava aula no cursinho dessa escola, e a proprietária dessa escola era muito minha amiga, era esposa de um dentista. E quando eles tiveram um momento muito difícil naquela escola, e culminou com o fechamento da escola, várias vezes eu fui conselheiro deles naquele momento. E um dia a gente conversando sobre essa questão de como nós nos achegamos a Deus, como nós nos aproximamos de Deus. Então eu bati nessa tecla com ela de que quando eu coloco mediadores, eu estou criando imagens para refletir algo que eu não quero viver pela fé, para ver aquilo que eu não quero ver pela fé. Então eu crio imagens, porque eu não deveria ter mediadores. E ela olhou para mim e disse: mas como isso é possível? E eu disse: olha, por meio de Jesus Cristo. E ela olhou para mim e disse: mas você está colocando um mediador. Você entende a loucura de um católico romano nesse ponto? Ele está achando que Jesus e os santos mediadores da sua vida com Deus e do seu culto, Jesus e esses santos ou santas estão no mesmo pé de igualdade. É essa loucura. Quando a Bíblia diz que eu tenho um único mediador pelo qual eu me aproximo de Deus, em nome de quem eu posso adorar, em nome de quem eu posso orar, em nome de quem nós pregamos, esse Jesus não é um santo. Esse Jesus é o próprio Deus encarnado. Então o único mediador entre eu e Deus é o seu Filho encarnado, é o Deus encarnado. E qualquer outra imagem que eu coloco não só rouba a imagem do verdadeiro Deus, como despreza aquilo que Cristo fez por nós. Quem morreu pelos meus pecados não foi Maria, não foi João, não foi Antônio, não foi São Cipriano e qualquer santo que você quiser arrumar por aí.
Então nós entramos para adorar em nome de Jesus. Nós olhamos para Deus por meio de Jesus. Agora, o catolicismo foi a nossa luta durante muito tempo para que católicos entendessem isso. Paulatinamente a gente está vendo devagar algumas coisas acontecendo na Igreja Católica. Há uns anos atrás, eu assisti ao programa do Padre Fábio de Mello e vi um testemunho muito visível de que Deus está fazendo alguma coisa ali naquela igreja. Se você prestar atenção tanto nas músicas quanto nas exposições ou pregações do Padre Fábio de Mello, há uma cristocentricidade na pregação dele. E uma católica lá do Ceará mandou um e-mail para ele, perguntando, dizendo primeiro que gostava muito das músicas, das pregações dele, mas que ela sentia falta dele cantar para Maria, falar de Maria. E eu vim observando o Fábio de Mello e disse: agora eu quero ver se esse cabo é crente, se ele de fato conhece o Senhor. E a resposta dele foi algo simplesmente fantástico. Ele disse: irmã, nós somos acusados por muitos irmãos evangélicos de idolatria. Diz um ditado que onde há fumaça, há fogo. E é muito provável que eles estejam certos em muitas das nossas práticas sobre a idolatria. Quem morreu por mim foi Jesus Cristo. Foi o Filho que tomou o meu lugar na cruz. E ainda que eu admire muito Maria, mãe do Senhor, ela é uma bem-aventurada, como diz a palavra. Ela não é qualquer mulher. Deus a chamou de bem-aventurada. Não foi ela que morreu por mim. Por isso eu gosto de cantar para o Filho. Por isso eu gosto de falar do Filho. E quando eu ouvi isso num canal católico, eu disse: Deus está fazendo algo. Vai levar um tempo, porque foram muitas as imagens que a Igreja Católica criou. Foram muitos santos mediadores para que nós não chegássemos perto tão fácil de Deus, e o caminho é tão simples por meio de Jesus. Mas o problema não é a Igreja Católica hoje. O problema hoje são as imagens que nós levantamos dentro da Igreja Evangélica. Eu tenho ouvido alguns exemplos que são no mínimo medonhos, para não dizer bizarros, e até mesmo demoníacos. Esses dias me disseram que teve um show gospel. Quando fala de show gospel, eu me arrepio todo. Mas não é por causa do Espírito Santo, não, é de raiva mesmo. Ou coisa que está se tornando nojenta nesse país é esse negócio chamado movimento gospel. Nojento. Então teve um show gospel lá da igreja Renascer em Cristo, do apóstolo Estevão Hernandes. E diz que quando ele e a esposa entraram no palco do show, a multidão os reverenciava. Mas você acha que você lá em São Paulo, Sara Nossa Terra tem feito a mesma coisa com Robson Rodovalho? Você está entendendo o que nós estamos fazendo?
a Igreja Católica criou uma mediação de homens e mulheres mortos que chamaram de santos. E nós estamos criando santos do pau oco, vivos, espertos, trambiqueiros, que exploram a fé das pessoas. Quando eu vejo isso, não tem como não bradar aquele grito: valeu, meu Santo Antônio! É palhaçada, irmãos, é óbvio. Mas que nessa altura do campeonato é preferível chamar meu Santo Antônio do que... Não dá nem para falar santo. Infeliz do Robson Rodovalho, dessa corja de homens que se fizeram imagens de adoração nas suas igrejas. Quando o mandamento diz não farás imagem, a primeira questão é: nós não temos mediadores humanos, nem da natureza, de criação nenhuma entre nós e Deus, quando nós entramos para adorá-lo. E deixa eu dizer um negócio para você, se você não entendeu isso até agora. Muitos de vocês vêm dessas igrejas loucas. Eu não sou mediador entre você e Deus. A minha oração não é mais poderosa do que a oração de um irmão que esteja em comunhão com o Senhor. De tempos em tempos eu tenho que ouvir umas maluquices. Recentemente o pastor Alex foi falar num lugar e a pessoa disse para ele: olha, fala do evangelho para o meu irmão. O Alex conversou dentro do que podia conversar, mas não entrou na questão. E aí quando a pessoa foi levar no aeroporto assim: e aí, você falou? Mas eu conversei com ele e tal, mas tem que esperar o pastor Ayrton mesmo conversar com ele para ele se converter. Você está entendendo a maluquice? Rapaz, eu não converto ninguém. Eu não converto o meu filho. Com direito a peia, eu não converto ele. Quanto mais outra pessoa. Eu não sou mediador do seu relacionamento com Deus. Deus me chamou para pastorear e cuidar da sua vida. Deus me chamou para expor a palavra dele para você. Mas eu não sou mediador da sua fé. É por isso que me inquieta às vezes que eu viajo. E aí eu chego e fico sabendo que alguns irmãos sumiram da igreja. Que Deus é esse que você cultua? Você precisa da minha imagem aqui na frente para estar adorando a Deus? Você precisa da minha imagem na igreja para vir à igreja? Para com isso, isso é diabólico, isso é pecaminoso. Eu não sou o mediador. Deus não constituiu ninguém mediador, a não ser Ele mesmo, Deus, no seu Filho encarnado. Vocês aprenderam isso de forma totalmente errada. Não farás para ti imagem. Há uns 3 anos atrás, 4 anos, eu estava indo lá no Penorte com o pastor Enoque, já falecido. Nós passamos em frente a uma igreja. Tinha uma baita de uma foto do fundador presidente do ministério. O pastor Enoque, ele foi meu pastor lá no Amapá quando eu era criança. Seus corações pecaminosos devem estar dizendo assim: nossa, faz tempo, hein, pastor?
Foi meu pastor quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos. E a gente naquele carro, ele olhou para mim e disse assim: Williams, eu disse para vocês, Ayrton é só aqui em Brasília. Todo mundo me conhece na minha terra como Williams. Se falar de Ayrton, ninguém sabe quem eu sou lá. Disse: Williams, você lembra quando você era criança que nós dizíamos na igreja: não farás imagem para ti? E nós não permitíamos sequer uma imagem de Jesus na igreja, porque aquela imagem provavelmente seria falsa. Agora os caras tiraram até uma imagem que representa Jesus para colocar a imagem de si mesmo para serem cultuados. Um dia que ficou muito claro para mim o propósito maligno e diabólico da Igreja Mundial do Poder de Deus, do pseudo e falso apóstolo Valdemiro Santiago. Um dia que eu estava lá vendo a televisão, passei num momento que me chamou a atenção, porque eles estavam usando o texto de João do mercenário para atacar o Universal. Eu disse: opa, deixa eu ver essa briga aqui, que pé está esse negócio. E eles colocaram lá: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Enquanto eu ia passando, né? Que é com aquela voz bonita, né? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Aí eles vão passando uma imagem que representa o Universal. E aquilo me chamou a atenção. Mas o bom pastor, agora com a foto de Jesus, né? Não, aí parece um apóstolo. Dá vida pelas ovelhas. Aí está lá ele carregando aquele galão de água para o monte, o livro de oração da vida, e fazendo aquele chororô com a bispa Francileia. Eu disse: rapaz, isso é muito demoníaco. Porque no mínimo que eu esperaria é: o bom pastor é Jesus, não é o apóstolo. Então o que eu esperava era pelo menos uma imagem de Cristo, uma imagem de filme, Cristo crucificado, alguma coisa assim. Não, é o coitadinho sofrendo por você. Você entende o que nós estamos fazendo? Como é que Deus pode ser amado se nós estamos substituindo Deus na nossa adoração pela imagem de homens corruptos, malandros, pecadores, que roubam a fé das pessoas, roubam o dinheiro de pessoas, e nós cultuamos essas desgraças? Você tem certeza que você ama Deus? Quando você se faz seguidor de algum homem, você tem certeza que você ama Deus? Não farás para ti imagem, não farás para ti ídolos. E essa é a primeira grande lição desse mandamento. Porque Deus não pode ser amado quando colocamos mediadores humanos, naturais, entre nós e Deus. Aqueles que amam ao Senhor, põem abaixo as imagens. Ele é o meu mediador, Jesus Cristo, o próprio Deus. É por causa dele que eu posso entrar nesse lugar para adorar a Deus. É por causa de Jesus que eu posso entrar nessa igreja para adorar a Deus. Não é porque aqui tem uma oração forte, na quarta-feira tem óleo ungido. Não, tem óleo ungido aqui não. Nós não usamos essas besteiras malignas que roubam a verdadeira imagem de Deus na nossa adoração. Não terás outros deuses diante de mim, já meditamos. Não farás para ti ídolos, imagens.
Porque Deus não tem mediadores entre nós e Ele, a não ser o Filho amado Jesus. Semana que vem vamos continuar examinando esse mandamento. Há mais coisas envolvidas nessa frase imagens. Não são apenas mediadores. Há outros sérios problemas pecaminosos que nós estamos carregando no nosso relacionamento com Deus, achando que nos aproximamos de Deus e não percebendo que estamos nos aproximando de falsos deuses, deuses da nossa idolatria, que nos levam ao inferno e não à salvação. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Que sinal de humildade diante de Deus, de reverência diante do Deus Santo. Senhor, nos perdoe. Perdoa, Senhor, a idolatria do nosso coração, de um coração que, não satisfeito em Ti, projeta, constrói imagens para cultuar. Imagens que não somente não revelam a Ti, como não podem revelar a Ti, mas imagens que revelam o nosso coração pecaminoso, e por isso cultuamos. Perdoa-nos, Senhor. Nos ensina a cultuar o Senhor, somente o Senhor, sem subterfúgios, sem invencionices humanas. Nos ensina a Te amar de tal forma que o Senhor seja contemplado e não mediadores falsos no nosso relacionamento contigo. Nos ensina a Te amar de tal forma que o nosso coração, a nossa vida se lance em Ti e o Senhor seja tudo para nós de fato, e não pessoas que de repente colocamos como mediadores poderosas, aí que são apenas enganações. Quebra todas essas falsas imagens, Senhor. Ensina-nos a Te cultuar a maneira do Senhor, de uma forma agradável ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus.